Essa noite eu tive sonho de sonhador, maluco que sou, eu sonhei com o dia que a terra parou, com o dia que a terra parou. Bom dia. Na verdade, diante de uma realidade com mais de 250 mil pessoas mortas pela Covid, é até difícil a gente dar bom dia. A gente dá bom dia por educação. Mas nós não estamos no bom dia. Na verdade, nós estamos em dias de colapso. Dias em que a saúde pública no Brasil colapsou de novo. E não foi por falta de aviso. Não foi por falta de aviso. Meus amigos, nós temos hoje 254.972 pessoas que morreram, com os dados que vão aumentar, porque hoje à noite vai aumentar ainda mais isso, com recordes diários, com 1.300, 1.400, 1.500. Dentro em breve vamos chegar a 1.800 pessoas mortas por dia. Uma matança, uma verdadeira matança. Olha, eu não sei vocês, mas eu tô ficando cansado, porque toda a semana, eu recebo a notícia de um falecimento de alguma pessoa próxima. Ou um familiar, ou uma pessoa que eu já conheci, ou que eu não via faz tempo, ou mesmo pessoas que eu vi há cerca de dias, que recebam a surpresa a notícia de que já estão internadas, ou de que já estão entubadas, ou que não deu, ou que não resistiram e que faleceram pelas complicações de um maldito vírus. Bom, mas diante de toda essa realidade, né, de um sistema de saúde colapsado, de uma segunda onda visível desse vírus, apesar de ter chegado na vacina, a gente chega na seguinte constatação. Cadê o Bolsonaro? Cadê o Pazuello? Aí aqui os defensores do presidente vão dizer o seguinte, sim, então, mas cadê os governadores e os prefeitos? Bom, os governadores e prefeitos ao menos estão fazendo o que fizeram desde o ano passado, quando, né, essa pandemia chegou, quando essa triste notícia, essa triste novidade chegou para o Brasil, chegou para o mundo, de que a gente tinha que usar máscara, que a gente tinha que se isolar e que agora a gente tinha que conviver com notícias terríveis a cada dia de gente morrendo por falta de ar, gente morrendo em respiradores. Pois é. Os governadores e prefeitos editam decretos, decretaram isolamento. No Rio Grande do Norte, na sexta-feira, uma governadora em prantos, chorosa, com voz embargada, decretou toque de recolher das 22 horas até as 5, 6 horas da manhã, se não me engano. O prefeito, Álvaro Dias, aqui do município de Natal, também foi obrigado a fazer a sua parte. E fechou as praias. Bom, entre fechar praias e decretar toque de recolher, no período noturno, o que já é, né, uma iniciativa extrema diante da restrição, nós temos outros estados que já decretaram lockdown. A Bahia é um exemplo clássico disso. O Rio Grande do Sul também está em lockdown. Minas Gerais, o Piauí está cogitando isso. E a gente vai perceber, ó, nessa série de matérias jornalísticas que eu vou passar agora, você vai perceber que a coisa realmente, ela voltou, o pesadelo voltou. Ou, na verdade, o pesadelo, ele sempre existiu e a gente simplesmente estava entorpecido. Lá, lembra de 2020, quando chegaram ali os meses de agosto e setembro, em que começaram a flexibilizar as regras de isolamento e as pessoas começaram a sair, começaram a respirar, começaram a ir aos parques, começaram a ir à praia, começaram a ir aos shoppings, porque os shoppings tinham reaberto, e criava-se aquela ilusão de que tudo tinha voltado ao normal, apesar de que, né, nos estados, o secretário de saúde orientava, eu digo, olha, não acabou não, mantenham, né, os seus cuidados, mantenham suas preocupações, usem máscara, prefiram isolamento, não aglomerem, continuem aí, né, usando, né, o álcool gel, e, enfim, se distanciando. Procure evitar sair. Mesmo assim, o que nós vimos? As pessoas saíram, e muito. Ignoraram, voltaram ao seu normal,
Praias ficaram lotadas com multidões. Bares ficaram superlotados. A vida, né, parecia ter voltado ao normal. E muitos vão dizer aqui, Fernando, mas você tem que ver o seguinte, o pobre que tem que trabalhar, estava lá o tempo todo dentro do ônibus lotado. Sim, porque os ônibus permaneceram lotados na pandemia, apesar dos horários diferenciados ou em função dos horários diferenciados. Mas, em verdade, você não teve uma condução central dessa pandemia, condução essa que foi feita em todos os demais países que nós conhecemos. Ao menos em termos aqui de países que vamos tirar os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, na época do Trump, resultou naquilo que nós vimos, que foi a derrota do Trump. Tanto é que os Estados Unidos, né, não é exemplo nenhum para o mundo, porque, em verdade, a maior nação do planeta também é o maior cemitério do planeta de pessoas mortas da Covid-19. Seguidos em segundo lugar, por quem? Por nós, pelo Brasilzil, pelo nosso Brasilzão, pelo presidente que é contra o uso de máscara. Isso mesmo, ele é contra. Mesmo com a pandemia na sua segunda curva, já matando mais de 250 mil, 1/4 milhão de brasileiros, você tem um presidente que de forma absurda é contra máscara. Ou será que eu estou mentindo? Fala aí, Bolsonaro. Mostra aí o nosso presidente aí em sua live falando sobre as máscaras. Pessoal, começa a aparecer estudos aqui, não vou entrar em detalhe, né? Sobre o uso de máscaras, que num primeiro momento aqui, uma universidade alemã fala que elas são prejudiciais a crianças, né? E levo em conta vários itens aqui, como irritabilidade, dor de cabeça, dificuldade de concentração, diminuição da percepção de felicidade, recusa em ir para a escola ou creche, desânimo, comprometimento da capacidade de aprendizado, vertigem e fadiga. Então começa a aparecer aqui os efeitos colaterais das máscaras. Okay? Não vou entrar em detalhe, porque tudo deságua e crítica em cima de mim, né? E eu tenho a minha opinião sobre máscara, cada um tem a sua, mas a gente aguarda um estudo, né, mais aprofundado sobre isso por parte de pessoas competentes. Enquanto o presidente fala o que ele sempre fala nas suas lives, inclusive é aplaudido pelos seus apoiadores, ou seja, nada ou merda, vamos dar uma olhada, um giro geral no Brasil, para você ver que, na realidade, 17 estados da federação e que tende a aumentar, toda a rede de saúde já colapsou. As UTIs estão lotadas, 100% de ocupação. E você vai ver, né, quais são as medidas que estão sendo adotadas pelos estados. Dá um giro geral aí no noticiário, rapidinho, numa resenha, para você ver como é que está a situação. Vamos mostrar aqui. Sem forças, o paciente com sintomas de Covid deitou no chão em frente ao pronto atendimento. Foi amparado por um profissional da equipe de enfermagem. No carro, uma idosa também chegou com suspeita de contaminação pelo coronavírus. Essa é a rotina dos últimos dias em Porto Alegre. Nesta UPA, pacientes sem leitos são atendidos em cadeiras, reflexo da superlotação de hospitais. 98% dos leitos da capital gaúcha estão ocupados. No estado, a taxa chegou a 94%. Mais de 4 mil pessoas estão hospitalizadas por causa da Covid em todo o Rio Grande do Sul. Dessas, mais de 1.400 em estado grave, recebendo tratamento em unidades de terapia intensiva. Mas um dado tem ligado o alerta dos profissionais de saúde. De cada 10 pacientes que entram na UTI, 7 não conseguem sobreviver à doença. De acordo com o último boletim divulgado pelo governo estadual, Santa Catarina está com 90,4% da taxa de ocupação. O colapso na taxa de ocupação se espalhou por todas as regiões no último mês. É a pior situação em Santa Catarina desde o início da pandemia. No Alto Vale do Itajaí, onde há poucas unidades de UTIs disponíveis, o número chegou a 100% de ocupação. A situação é crítica. 81% dos hospitais da rede privada de São Paulo estão com os leitos de UTI ocupados entre 80% e 100%, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Sindicato dos Hospitais Privados.
Aqui no Hospital Albert Einstein não tem mais vaga. Todos os leitos destinados a pacientes com Covid-19 e outras doenças já estão preenchidos. Essa idosa de 93 anos passou 6 horas à espera de uma vaga em UTI particular em Natal. A demora foi tamanha que ela precisou ser entubada ainda na ambulância. Foi transferida para um leito improvisado. Hospitais públicos e privados da capital estão em colapso. Aqui em Natal, os principais hospitais particulares estão com dificuldades para receber pacientes graves com Covid-19. Na rede pública, o cenário não é diferente. As UTIs estão superlotadas. No Maranhão, várias prefeituras seguem determinando restrições. Cirurgias eletivas estão sendo suspensas em hospitais estaduais para garantir estoque de materiais hospitalares. Na Bahia, a taxa de ocupação de leitos de UTI no estado ultrapassou os 80%. Em Salvador, atividades não essenciais estão proibidas entre as 8 horas da noite desta sexta-feira e as 5 horas da manhã da segunda. Viram só? Só que isso parece não ser suficiente, ao menos para conscientizar boa parte da população de que a situação ela é ruim. Ela é muito ruim. Ao menos eu percebo algumas pessoas, pelo menos assim, no meu círculo de amizades, assim, das pessoas um pouco mais esclarecidas. E olha só, veja bem, o fato de você ser esclarecido não significa que você tenha diploma universitário, até porque você tem pessoas humildes, e eu conheço pessoas humildes do meu meio, entre familiares, parentes, amigos, que são pessoas que têm consciência. Qual seja? A de ficar em casa, simplesmente, a de não ficar reproduzindo aquelas bobagens, aquele veneno que vem em grupos de WhatsApp, dos velhos tiozinhos ou tiazinhas reacionários de WhatsApp, que seguem um mito, que cegamente seguem um presidente, e ao contrário, acreditam sim na Globo Lixo, acreditam sim na CNN Lixo, acreditam na Folha de São Paulo, ou na Foice de São Paulo Lixo, acreditam no Estado de Minas, acreditam na Zero Hora, acreditam nos meios de comunicação oficiais, que dizem o seguinte, que nós acabamos de ver, que a televisão não está mentindo, que não existem ali respiradores de mentirinha, não existem ali mortos de mentirinha, nem caixões com pedras, como a deputada Carla Zambelli, ano passado, de forma infeliz, tentou atribuir. Na verdade, não existe isso. Na verdade, as mortes são reais, as cifras são reais, as estatísticas são reais, estão bem aí para quem quiser ver. Não adianta negacionismo. Mas nós temos o país do negacionismo, o presidente do negacionismo. E é diante desse negacionismo que a gente vê pessoas negacionistas aglomerando, enchendo a cara em condomínios, sem máscara e ouvindo o seu pagode. Senão, não tinha isso que você viu aí no Paraná que aconteceu essa semana. Dá só uma olhadinha aí. Em clima de festa, os hóspedes deste hotel em Florianópolis usaram a piscina, mesmo com esse tipo de atividade proibida. Uma roda de samba também reuniu várias pessoas, inclusive ex-jogadores de futebol e um cantor famoso. A Guarda Municipal esteve no local após denúncia anônima. A piscina e outras áreas comuns foram interditadas. O resort responderá a um processo administrativo, mas em nota, lamentou o incidente e disse que os hóspedes já receberam novas instruções de circulação. Enquanto isso, a Secretaria de Saúde de Santa Catarina confirmava 3 novos casos da variante amazônica em pacientes transferidos de Manaus. Com eles, já são 8 casos importados da região norte. Em frente aos bares de Curitiba, mais aglomeração e nenhuma máscara. Apesar da taxa de ocupação dos leitos de UTI para a Covid-19 na cidade já ter ultrapassado os 90%. Durante a fiscalização da prefeitura, houve tumulto. Guardas municipais usaram balas de borracha e gás de pimenta para dispersar a multidão. 3 estabelecimentos foram autuados. Somente nesta boate, a multa por descumprimento das medidas chegou a R$100 mil. Em Gramado, na Serra Gaúcha, as medidas da bandeira preta deixaram ruas e hotéis assim, vazios. Bem diferente do que se espera em uma região turística. Parques e museus estão fechados. E para entrar na cidade, só com medição de temperatura e higienização do carro. E a gente, nos últimos dias, nós temos tido vários cancelamentos nesse período aí mais próximo, A restrição nas ruas e o comércio fechado são para tentar combater o risco altíssimo de transmissão da Covid-19 no Rio Grande do Sul, onde a ocupação dos leitos de UTI já chega a 95%. É a primeira vez desde o início da pandemia que todas as 21
61 regiões do estado foram classificadas com bandeira preta. O novo decreto vale até 7 de março. Hoje, tivemos 5 famílias que chegaram aqui para sentar e comer, né, achando que as coisas começariam só na segunda-feira. E, infelizmente, não pude atender. Restaurantes gaúchos só podem operar com 25% dos funcionários e em sistema de delivery e pegue leve. No litoral, um carro de som alerta os banhistas que somente exercícios físicos são permitidos. Se possível, fique em casa. As restrições impostas pelo governo são de extrema importância, mas, infelizmente, o reflexo dessas restrições a gente vai perceber entre 7 e 10 dias depois do início. Viram só? Povo sem máscara. Festa, pagode, birita. Inclusive, eu soube essa semana que numa entrevista lá na Bahia, o governador da Bahia, né, o Rui Costa, ele chegou a chorar ao dizer que, ao questionar, né, até que ponto valia a birita, valia a cachaça de alguém que está se divertindo aglomerado, enquanto um pai perde a filha adolescente de 16 anos pela Covid. Pois é. Existe uma falta de empatia. Alguns vão dizer aqui que, Fernando, a empatia desapareceu na sociedade brasileira, no povo brasileiro. O povo brasileiro conhecido, né, ou ao menos era conhecido, lá pelos velhos filmes da Carmen Miranda, né, e dos desenhos do Zé Carioca, conhecido como aquele povo afável, divertido, sorridente, hospitaleiro, festivo, parece agora ser um povo fechado. Um povo ignorante, um povo negacionista e egoísta, que está pouco se lixando para uma pandemia. É um povo que, diante de uma cifra de 254 mil pessoas mortas pela Covid e mais de 10 milhões contaminadas, diz, como seu presidente diz, e daí? E daí? É a sociedade brasileira, é o povo brasileiro do e daí? É o povo brasileiro que quer ir para a festa. É o povo brasileiro que, nas praias do litoral do Rio Grande do Norte, como em Pipa ou em São Miguel do Gostoso, tanto no Réveillon quanto principalmente no Carnaval, jovens muito bonitos, né? Muito jovens e saudáveis, sem máscara, querem simplesmente beber, dançar, ouvir música, namorar, beijar, viver a sua juventude como se não houvesse amanhã, sem querer saber de pandemia. Como se o mundo fosse acabar amanhã. Porque o mundo pode realmente acabar amanhã. Mas vai acabar se permanecer essa ignorância. Vai acabar se permanecer esse negacionismo. Vai acabar se as pessoas efetivamente não usarem máscara. E está comprovado, senhor presidente. Apesar do presidente falar uma bobagem, citar uma suposta pesquisa na Alemanha, que nem ele mesmo citou a fonte, ou seja, fake news de novo, mas fake news, né, que a sua boiada acredita, na verdade, está comprovado que o uso de máscara ele serve como proteção, sim. Né? Ele não protege totalmente, porque a proteção total é você ficar em casa, é você se isolar, é você evitar contato físico. Porque a Covid-19 é um vírus que se transmite por pessoas. É o vírus da sociabilidade. Quanto mais gente junta, mais possibilidade de contaminação. Preciso desenhar? Muita gente já sabe disso, ou todos já deveriam saber. Ao menos o meu filho de 5 anos de idade sabe. Sabe que não deve se aglomerar na escolinha e assiste a aula online. Bem, mas parece que o presidente quer dar uma de ignorante ou se enriquece, se fortalece politicamente com a ignorância, que é um outro ponto que a gente vai tocar aqui no nosso vídeo. Mas antes disso, né, uma parte esclarecedora, uma parte cultural. Vamos aqui escutar, então, não a fake news, mas vamos escutar o saber oficial. Vamos escutar a True News, a notícia verdadeira. Vamos tentar aqui seguir a racionalidade e ver esse pequeno vídeo aqui da OMS, da Organização Mundial de Saúde, onde você vê o porquê de usar máscara, né, e como realmente o uso de máscaras está ajudando a prevenir casos cada vez mais avassaladores de Covid-19, principalmente aqui no nosso país. Dá uma olhada aí. If you decide to wear a medical mask which is pleated and flat like this one, it is important to wear and discard it correctly. Otherwise, instead of protecting you, the mask becomes a source of infection because of the germs that may stay on it.
To wear it correctly, you should locate the metal strip at the top of the mask, place over your nose bridge, secure the elastics around your ears or tie the strings behind your head. Make sure it covers your nose, mouth, and chin. While in use, do not touch the front of your mask. To remove the mask, take the elastics from around your ears or untie the strings behind your head. Do not touch the front of the mask as it may be contaminated. Remove the mask and discard in a closed bin. Cleanse your hands with alcohol hand rub or soap and water. Hand hygiene should be done if you accidentally touch the front of your mask while wearing it. If your mask becomes damp or humid, replace it with a new dry mask. Never reuse single-use masks and discard them immediately into closed bins after each use. For more information on mask use and the new coronavirus, check WHO website at who.int. Bom, chegamos então à quarta e penúltima, né? Não, e última, né? A quarta e última parte do nosso programa de hoje. No nosso canal, no nosso vídeo. E a parte principal, em que a gente vai tentar dar aqui um enfoque teórico, né? Mas não só teórico, porque toda teoria que a gente apresenta aqui, como diria o Karl Marx, ela se converte em praxis. E o que é a praxis? Ora, é tão simplesmente você não dissociar a teoria da prática. Ou seja, o Karl Marx se preocupava com isso porque ele desenvolveu sua teoria sobre materialismo histórico, em que, na verdade, a teoria ela tem que vir, né, de bases materiais. A teoria ela é construída em cima da realidade e não em cima de construções abstratas. Então, nesse sentido, né, vamos hoje trabalhar uma obra de ciência política, né, e de história, muito importante dentre as várias obras que a gente já cita aqui, né? E eu vou citar o nome de uma mulher, de uma autora, em nossa dica de leitura. Pois bem, a autora de hoje é uma jornalista e historiadora norte-americana chamada Anne Applebaum. A senhora Anne Applebaum é casada, né, com um político e intelectual polonês. Ela conhece muito bem, por sinal, né, a política polonesa. E ela escreveu um livro, né, que saiu, se não me engano, pela Bertrand, né, chamado O Crepúsculo da Democracia. Então, esse livro da Anne Applebaum, ele se junta a uma série de outros livros de autores que eu já citei aqui nesse canal, que procuram descrever bem essa nossa realidade, essa nossa conjuntura atual, que é uma conjuntura global de vírus, de pandemia, mas também uma conjuntura global de ascensão da extrema-direita, de ascensão de líderes autoritários, de ascensão do novo populismo, o populismo autoritário conservador midiático. E podemos dizer também um populismo conservador negacionista. E aí, através da Anne Applebaum, quando ela narra, por exemplo, não vou dar aqui spoiler do livro, é importante que vocês comprem, né, esse livro, ele é muito bacana, eu comecei a ler. Ela começa dizendo algo que, quando ela começa a leitura, se você for tirar de contexto os lugares, né, e origem das pessoas que ela fala, o fato em si que ela narra poderia muito bem ter acontecido aqui no Brasil após 2018. Eu vou explicar. Ela cita no começo do livro uma festa de Réveillon, ou um jantar, né, de Réveillon que aconteceu ainda em 1999. Né, ela já era casada com o seu marido polonês, ela estava na Polônia, numa festa com diversas pessoas e meio jornalístico, tá, e vinculadas a ela, como também vinculadas ao marido, e claro, muitos poloneses. Muitas pessoas lá, né, da nacionalidade do esposo dela. E ela percebeu um fato interessante, né? O quanto que anos depois, salvo me engano, 10 anos depois, muitas daquelas pessoas que estavam naquele jantar animadamente como amigos eram agora
inimigos ou ao menos desafetos. Eram pessoas que sequer cumprimentavam ou sequer queriam manter qualquer contato com a senhora Applebaum e com o seu marido. Mas por quê? Será porque se envolveram em alguma treta pessoal? Será que houve alguma rusga pessoal lá, típica das relações interpessoais, né, que gera o rompimento das amizades? Não. Segundo a Anne Applebaum, isso se deu por política. Sim. Assim como aqui no Brasil, famílias deixaram de se reunir, isso antes da pandemia, tá? Famílias deixaram de se reunir em jantares, em aniversários, em festas de Natal, em jantares de Natal. Né? Amigos deixaram de se comunicar, ou deixaram de ser amigos, como aconteceu comigo também. Eu rompi amizades, não é? Por conta aí de questões políticas. Na Polônia se deu do mesmo jeito, ou seja, houve uma polarização. Polarização hoje que se encontra mais do que acirrada, assim como aqui no Brasil, em termos de uma pandemia global. Pois é. Lá, a polarização se deu graças à chegada ao poder do partido Lei e Justiça e da sua liderança, que estabeleceu ali, né, um governo que a gente pode chamar de linhas autoritárias. Um governo que ganhou por uma pequena maioria, não é, de um outro partido de centro-esquerda, e que praticamente destroçou todos os pilares da chamada democracia liberal da Polônia. A começar por algo que os ativistas bolsonaristas aqui, né, os apoiadores do presidente, querem, o que seja, dominar o poder judiciário. Sim, porque no discurso dos líderes populistas, segundo a professora Applebaum, os poderes, como Montesquieu e John Locke citavam, os poderes constituídos, não é? Sobretudo os poderes supostamente independentes, como o iluminismo, como a razão iluminista nos ensinou, né? Os poderes independentes, como o legislativo e o judiciário, eles servem como entraves, eles servem como obstáculos ao executivo, a um executivo forte. Aquele executivo, né, que deve ser chefiado por um líder ou por um partido que bote moral na casa, né, que organize a casa, que faça, enfim, a nação prosperar. Pois bem, foi com esse discurso que o Lei e Justiça conseguiu ali, de forma ilegal e inconstitucional, nomear mais ministros para a Suprema Corte polonesa, a fim de controlar politicamente a corte. Após fazer isso, não satisfeitos, eles fecharam os jornais, né? Ou seja, controlaram os meios de comunicação e também interviram nas universidades. Alguma semelhança aqui com aquele discurso da escola sem partido? Pois bem. Então, a Anne Applebaum, juntamente com diversas outras, né, mulheres na história, né, que se preocuparam em denunciar o autoritarismo, o totalitarismo, como a Hannah Arendt, que eu cito tanto aqui, né, a Anne Applebaum, ela retrata, né, esse novo autoritarismo, esse contexto novo autoritarismo que se dá não apenas na Polônia, como no mundo inteiro, até porque ela cita também a questão do Brasil, a realidade do Brasil. E que relação isso tem, meus amigos? Você pode me perguntar, que relação tem isso, Fernando, com essa questão dos altos números da Covid, né, com o colapso, né, da rede de saúde, e com pessoas bebendo, enchendo a cara, e mesmo, né, com tanta gente morta e com tanto hospital lotado de doente, você ainda tem gente, né, se aglomerando para beber em condomínio. Tudo. Tudo porque você tem um fio condutor, você tem um polo central, centrado, claro, na figura de um mandatário, de um governante. Porque desde que foi adotado o modelo republicano, isso vem lá do George Washington, né, vem lá da Revolução Americana, da independência dos Estados Unidos, a figura do presidente, né, é uma figura central, assim como era o monarca nas monarquias, como é até hoje, por exemplo, na Inglaterra, a Elizabeth II para o povo britânico, para o povo inglês. Né? Talvez de forma menos beatificada, né? Na República, no modelo republicano, cobra-se que um presidente seja, de fato, o condutor da nação. Para alguns, ou ao menos na Alemanha de Hitler, esse condutor era o Führer, literalmente, né, o guia, aquele que conduz. Pois bem, então, nesse sentido, diante de uma pandemia global, as pessoas se comportam, as maiorias se comportam, conforme, né, a forma como o seu condutor da nação, a forma como o seu governante, o seu mandatário se comporta. Então, em muitas nações, como você tem, por exemplo, presidentes que vão a hospitais, que exortam a luta dos profissionais da saúde, que
né, recomendam isolamento social, que usam máscara, que procuram ali, né, com a sua postura, com o seu exemplo, evitar com que outras pessoas se contaminem, como faz, por exemplo, Alberto Fernandes, que é o presidente da Argentina. Aqui no Brasil se dá o contrário. Aqui no Brasil você tem um presidente, né, que sai às ruas sem máscara, que gera propositalmente, né, aglomerações, e o que é o pior, que faz lives criticando o uso de máscara, e mais uma vez o que ele fez de forma rasteira no ano passado, e mais uma vez ele faz isso novamente, né, de forma terrível e tosca e abjeta. Ele e seus filhos criticam hoje governadores e prefeitos que, mais uma vez, diante de uma curva altíssima da pandemia, de tanta gente morta, fecham os estabelecimentos. Sim, decretam um isolamento social. Pois bem, se você tem, então, um presidente da República que é contra o isolamento, que é contra o uso de máscara, que vimos aqui que a OMS recomenda de forma totalmente racional, legítima, até porque, né, pessoas que têm o mínimo de miolo, o mínimo de juízo na cabeça, vão usar máscara porque realmente não se pode brincar com um vírus, com um vírus tão aterrador como o vírus de uma pandemia. Mas esse presidente, ele estipula o negacionismo, porque o negacionismo faz parte da pauta política populista. Interessa ao Bolsonaro, interessa aos seus filhos, interessa aos seus asseclas, essa zona de ignorância. E o caos, porque políticos como Bolsonaro se alimentam do caos. Lembre-se que, né, o Arthur Lira, né, que é apoiador do presidente, né, o presidente conseguiu uma grande vitória, que foi ter, né, o chefe do Poder Legislativo ao seu favor, né, através do apoio venal e fisiológico do Centrão. O Arthur Lira disse que o auxílio emergencial vai voltar, né, como migalha. Começou com R$600, baixou para 300 e agora é 250. Estipulado, né, a ser depositada a conta-gotas para quem necessita, ou seja, para os mais necessitados, até pelo menos junho de 2021, junho desse ano, porque há uma projeção de que até lá você também tem um contingente maior de pessoas vacinadas, ou seja, também se pensa que até lá, mais uma vez, vai haver uma flexibilização das regras de isolamento, desta vez com pessoas vacinadas. Tomara, oxalá que o Arthur Lira esteja certo. Mas o que deve se levar em conta é o seguinte, o cálculo político. Porque o Bolsonaro já está calculando isso. Ele está calculando, olha, se eu posso dar essa migalha, mesmo com o Paulo Guedes franzindo o senho, né, mesmo com o Paulo Guedes, né, morrendo de raiva, eu consigo aí dar essa migalha para a população mais pobre até junho, eu também consigo fortalecer o meu projeto político, qual seja o de desacreditar governadores, que são, nessa atual altura do campeonato, né, mesmo aqueles que outrora apoiavam o presidente, são agora seus adversários, seus opositores. Porque o Bolsonaro ele não governa com pacto federativo. Não interessa, o Bolsonaro sabe que nem partido tem ainda, né, está sendo cortejado pelo PTB do Roberto Jefferson, né, provavelmente vai ser candidato pelo PTB, mas o Bolsonaro, por enquanto sem partido, ele sabe que não vai ser através do apoio de governadores que ele vai lançar sua candidatura à reeleição. Não, ele sabe que não é assim. Ele sabe que é através das suas claques. Ele sabe que é através, né, do seu séquito de seguidores totalmente alienados, totalmente, né, embasbacados, totalmente zumbificados por esse discurso de que quem está trazendo emprego e quem está trazendo realmente pão para a casa do brasileiro, mesmo doente, é o presidente e não o governador e o prefeito que quer atrapalhar, porque esse é o discurso. O discurso do Bolsonaro e dos filhos dele nas redes sociais é dizer o seguinte, que defender hoje, prefeito e governador, defender hoje o fechamento é mais uma vez atrapalhar o livre emprego, atrapalhar o desenvolvimento, atrapalhar o comércio, atrapalhar o sustento de milhares de pessoas. Como se ele não tivesse uma gota de responsabilidade sobre essa pandemia. Pois bem, e por falar em responsabilidade, o que circula muito com mais uma fake news nas redes sociais bolsonaristas, que eu já fiquei sabendo? Um falso vídeo ou uma falsa mensagem atribuída ao Mário Sérgio Cortella, aquele simpático filósofo, né, o professor da PUC de São Paulo, dizendo que o coronavírus não é responsabilidade de ninguém. É um texto cujo título, né, faz referência a uma passagem bíblica. Quem atira a primeira pedra? Então ali, né,
Segundo, inclusive aquele humorista Tom Cavalcante, tem um vídeo com ele divulgando esse vídeo, né, ele falando que essa frase é do Cortella, dizendo que, né, o Cortella teria dito que todos somos vítimas, inclusive o coitadinho do presidente da República, que é vítima dessa pandemia e estão tentando só jogar pedra nele. É uma verdade, porque o próprio Mário Sérgio Cortella disse, olha, esse texto que está circulando nas redes sociais não é meu. Esse texto era anônimo e alguém de forma muito sabida ou safada, a partir de fevereiro desse ano, começou a editar esse texto e lançar nas redes sociais, nas plataformas, como se fosse do Cortella, e não é. É mais uma armadilha, meus amigos, é mais fake news. É mais uma forma, é mais um subterfúgio, bem esperto, por sinal, de querer desviar a atenção, de querer iludir a população de que o Bolsonaro não tem culpa nenhuma da Covid. Que a culpa é de Deus, ou que a culpa é dos governadores, ou que a culpa é de quem ficou tomando cachaça. Né? Como se aquele que ficou tomando cachaça e se aglomerando não tivesse se inspirando num presidente que sai para andar de jet ski, que sai no meio da rua, que vai ao comércio e que gera aglomeração o tempo todo. Isso sem máscara, porque ele é contra o uso de máscara. É muita cara de pau. Então, dito isso, meu amigo, minha amiga, meu camarada e minha camarada, né? Para você que conhece nosso canal, ou para você que não conhece e que está vendo agora pela primeira vez esse canal, o qual eu agradeço desde já. Nós não sabemos ainda, e não temos bola de cristal, não sabemos ainda qual vai ser o ritmo dessa pandemia. Sabemos que há vacina. E vacina, inclusive, conduzida de forma totalmente trôpega por um ministro patético, né? Por um personagem de cartoon que acabou se tornando, né, o nosso general de bolinhas, o Pazuello. Né? O nosso general de forte Apache, né, o Pazuello. O que, na verdade, você percebe é que em ritmo de cágado, em ritmo de tartaruga, né, em Apache de tartaruga, você percebe que a vacina é pouca, até porque o Brasil não está produzindo as suas vacinas. Né? Há uma série de entraves para que a vacina da AstraZeneca, que talvez alguns dizem, inclusive, ela é mais eficaz, ou pelo menos ela tem um grau de eficácia maior do que a Coronavac, possa, enfim, ser distribuída em larga escala aqui no Brasil. Enquanto isso, alguns estados suspendem a vacinação porque não tem mais vacina, outros retardam a vacinação de segmentos da sociedade que já deveriam ter sido vacinados, como, por exemplo, maiores de 75 anos, como é o caso do meu pai e da minha mãe, e que não foram vacinados ainda porque os calendários atrasaram. Já eram para ter sido vacinados desde o começo de fevereiro e ainda aguardam, né, ansiosamente, trancados, isolados em suas casas, que chegue a bendita vacina. Pois bem, que chegue a vacina. É o que nós oramos, é o que pedimos a Deus que chegue. Que venha a vacina, né, mas que saibamos que, mesmo com vacina, nós não estamos a salvo do Bolsonaro. Nós não estamos a salvo das canalices desse governo, né, e das canalices que ainda irá pregar, porque, na verdade, esse presidente só quer uma coisa, a reeleição. E, para chegar à reeleição, ele pode pisar, né, em cerca de 250 mil túmulos, com certeza, porque não interessa a ele, né, essas cifras. Ele não está nem aí, como ele mesmo afirmou. E daí? Né? Vida que segue. Nesse discurso bolsonarista, é a nossa vida que segue, enquanto que a vida dele segue, né, tentando livrar de enrascada os filhos bandidos envolvidos aí em todo tipo de, né, em todo tipo de tramóia, em todo tipo de corrupção, em todo tipo de laranjada, né, como os laranjas do Queiroz. Bom, mas dito isso, então, eu encerro aqui a minha fala de hoje, desejando a todos, de qualquer forma, né, uma excelente semana, né, um excelente começo de semana. Possivelmente teremos um novo programa essa semana, de acordo com os fatos que venham a surgir, que ganhem relevância temática, né, que a gente possa correlacionar aqui. Né? Então, você que ainda não se inscreveu nesse canal, por favor, se inscreva, né, contribua com a nossa mídia. Se gostou, dê seu like e acione o sininho para que você seja notificado, né, cada vez que a gente possa, né, divulgar um novo programa aqui no nosso canal. Tá certo? Muito obrigado pela sua participação até agora. Compartilhe nossos vídeos e, por favor, contribua para a mídia ativista desse país, a mídia ativista e progressista desse país, porque aqui não se trabalha fake news, aqui se busca a verdade. Tá bom? Mais uma vez, tenham todos uma ótima semana, apesar da pandemia.